O setor longevo chegou na minha vida na dor, né? Porque, Renato, o que eu posso falar para você como total experiência hoje e com muito conhecimento de toda a trajetória que eu tive. Geralmente, quando você vai empreender, você empreende naquilo que você tem propósito, no que você gosta, ou na maioria das vezes, no que você tem conhecimento, né? Um primeiro negócio, na maioria das vezes, você começa a fazer esse tipo de análise, né? E comigo não foi diferente. Então, assim, vender coxinha não foi porque eu gostava, era pela necessidade, mas ajudou a me desenvolver com uma visão mais comercial de relacionamento com as pessoas, de timidez, né? Então, isso foi fazendo com que eu tivesse acesso a algumas pessoas que talvez dentro da minha casa eu não teria. E para a área de tecnologia, montar uma lan house é porque dentro da minha infância, eu e meus primos, nós virávamos à noite jogando Ayrton Senna no computador, né? Sonic, né? Aqueles jogos. Eu falei, pô, peraí, então por que não liberar isso para pessoas que não têm acesso? Então era algo que a gente fazia muito como brincadeira mesmo, tá? E quando eu vim para a área de tecnologia, eu sempre busquei me desenvolver nessa área e sempre tive muita curiosidade. E a princípio, quando eu comecei a trabalhar com tecnologia, o meu objetivo era chegar numa Microsoft da vida, né? Ser um gestor de tecnologia. Porque a faculdade, na verdade, hoje, quando você entra numa faculdade, eles, pelo menos na minha época, né? E acredito que não mudou muito, porque hoje a gente tem acesso a outros mecanismos de informação e de estudo, que nem sempre é uma base de faculdade, mas sim de pós, né? de cursos e de relacionamento em si, de network. Mas as pessoas ensinam que você precisa ter conhecimento para que você tenha um bom emprego, né? Ninguém... Na nossa época, a nossa formação vinha muito disso. Dificilmente você tinha um professor que pensava um pouquinho fora da curva e falava assim, não, você, na verdade, você tem que aprender, ter conhecimento, mas você tem que gerar algo para a sociedade. Você tem que ir lá e correr atrás, não somente dos seus objetivos, mas também produzir para isso, né? E, diferente dos outros empreendimentos, a parte do setor longevo, ele vem muito na dor para mim, né? Por quê? Porque, em algum momento, eu tenho uma história de vida muito ligada à minha avó, porque a minha avó ela foi, na verdade, minha segunda mãe. Então, minha mãe fazia as coxinhas de madrugada, eu estudava de manhã, à tarde, a minha avó vendia as coxinhas, a minha avó fritava as coxinhas para eu vender, né? Quando eu comecei a estudar informática e comecei a fazer cartões de visita, né? Hoje a gente tem, graças às grids que se tem, né? A Pimaco da vida, você compra já o papel A4 que você consegue, por exemplo, fazer cartão de visita e sai a impressão certinho. Eu sou da época que a gente ficava imprimindo e testando na folha, né? Para saber se encaixava ou não. E depois você faz o recorte, você tem aquele facão que você cortava, né? Porque você comprava o papel A4, 180 gramas inteiriço, porque corria-se muito risco de você errar as grids. E na minha época não tinha impressora full, que ela virava automático. Então, quem fazia o papel do full duplex da minha impressora era a minha avó. Eu mandava imprimir e ela que ficava lá. E eu tinha um combinado com ela, né? A única coisa que ela me pedia era o quê? Ó, quando passar a novela Pantanal da TV Manchete, você vai sentar do meu lado para a gente assistir. Então, eu sempre fui muito ligado com a minha avó, né? E assim foi. E quando eu saí de casa, que eu saí de casa muito cedo, porque quando a gente vai jogar bola, a gente começa a ficar nos clubes, então você sai de casa muito cedo. Houve essa ruptura no relacionamento com a minha família, mas ao mesmo tempo a distância nos unia cada vez mais, porque todo final de semana, toda oportunidade eu estava lá, né? E quando eu deixei de ser jogador e voltei para casa, eu dei continuidade nessa frente, né? Então, entre a Lan House e a venda do salgadinho, por exemplo, tem um episódio da minha vida que eu queria estudar tecnologia, eu vendi algumas coisas que eu tinha, comprei um computador e eu dava aula de informática em casa, eu fazia o curso de informática, eu aprendia, eu replicava isso para outras pessoas.
Então, eu pagava o meu curso compartilhando conhecimento. E, em paralelo, eu ia fazendo essas coisas. E minha avó sempre foi muito parceira, porque minha mãe ficou viúva muito cedo, então ela era rimo de família, né? Então, eu sempre tive um contato muito próximo. E quando eu vim para Campinas, com 18 anos, eu saí de casa e a minha avó estava bem, né? Então, nos primeiros anos, eu regressava mais até Paraíba do Sul, eu tinha mais oportunidade, mas depois, como eu comecei a empreender muito cedo, e eu fiquei só 4 anos trabalhando aqui em Campinas, num regime seletista, que foi numa empresa de tecnologia, e depois eu já montei o meu primeiro negócio e passei a ser dono do meu próprio negócio, você acaba tendo a necessidade de se distanciar um pouco, né? Porque quando você é dono do seu próprio negócio, você não tem dia, você não tem hora, não tem nada disso. E as visitas deixaram de ser tão frequentes, mas não significa que perdeu a intensidade. E aí eu comecei a perceber algo diferente na minha avó, né? Eu falava, peraí, não é a mesma pessoa. E aquilo começou a me incomodar. E cidade do interior, a gente fala de setor longevo, eu sou da época que se fala assim, numa cidadezinha, hoje a gente fala Alzheimer, hoje nós falamos Parkinson, hoje nós falamos demência senil, né? Eu sou da época que as pessoas falavam assim, fulano está caducando, mas o que é ser o caduco da cidade, né? O que é isso? O que significa essa palavra, né? Onde se tem conhecimento, onde você busca informação para isso? E não se tinha. E aí eu chegava próximo das datas que eu estava indo até a minha família no interior do estado do Rio, e eu vi um comportamento muito diferente na minha avó. Eu comecei a conversar muito com os meus familiares, conversar muito com a minha mãe, tentar ter esse entendimento. E aí hoje eu tenho propriedade suficiente para falar que naquela época minha avó já tinha uma demência senil, sem desenvolvimento, mas sem tratamento, né? O único tratamento que se tinha era o amor da família, né? O amor das pessoas mais próximas, e assim sucessivamente. E numa determinada visita dessa, eu voltei para Campinas muito incomodado com aquela situação. Falei, não, peraí, eu preciso fazer alguma coisa, né? Pensar em alguma coisa para que pudesse ajudar não somente a minha avó, mas toda a minha família que estava ali. Porque com o tempo você entende também que hoje você cuidar de uma pessoa com demência, você simplesmente não é ter uma estrutura de serviço ou uma estrutura de apoio para o ente querido que está ali. Mas você precisa, na verdade, estender essa rede de apoio, que é cuidar dos que cuidam, né? Hoje, uma pessoa com uma patologia de base, ela vai criando com o tempo cicatrizes, né? São situações que vão evoluir para uma finitude. E as pessoas que estão, elas não se preparam para isso. Então, se você não tiver atento a isso, você deixa vários traumas, ficam várias sequelas. Então, cuidar dos que cuidam é um desafio muito grande. E com isso eu comecei a ficar incomodado com a situação. Eu falei, não, tem algo diferente acontecendo aí. E eu falo isso que eu estava no auge da minha empresa de tecnologia, né? Estava trabalhando com eventos, fazendo transmissão para grandes empresas. Eu trabalhava numa área muito boa, que era uma área de relação com investidores. Então, eu tive acesso a muito conteúdo, né? Trabalhei num projeto da Endeavor, onde a gente tinha acesso a muitos palestrantes de peso. Então, com isso, a gente ia tendo acesso a muita informação, né? A muita bagagem. Só que mesmo eu tendo acesso a tudo isso, eu me deparei com uma situação em que a minha rede de contato não era compatível com a realidade dentro da minha família. Eu não tinha acesso a nada de saúde. Eu tinha acesso a empreendedorismo, a gestão, a liderança, a números, né, de investimento de bolsa de valores e assim sucessivamente. Mas não tinha nada na área da saúde. E eu tinha uma dor, eu precisava fazer alguma coisa para aliviar não somente a minha dor, mas para ser um suporte e, de alguma forma, retribuir tudo aquilo que minha avó fez por mim naquela época, né, dentro da minha formação. E eu fui pego muito de surpresa, porque era uma situação muito velada. Mesmo eu estando numa cidade, que é Campinas, que é uma cidade extremamente grande, né?
com acesso a muita informação, a muitas pessoas, eu me deparei com situações em que eu não encontrava resposta. E com o tempo, eu fui vendo que eu precisava passar por um processo de acreditação. Eu acreditava que minha avó era doente, que ela precisava de ajuda, e enquanto eu estava acreditando, ok, mas eu também não aceitava. Então, quando você passa por um processo de acreditação e vai para um processo de aceitação, abre-se um leque de oportunidades, né? Porque o mais difícil é você aceitar o seu ente querido com uma patologia, né? E quando eu passei a aceitar, eu falei, eu preciso de uma rede de apoio. E foi aí que foi uma busca incessante por um local adequado, onde eu pudesse trazer a minha avó para que ela pudesse ter todo o cuidado específico, o cuidado humanizado a qual eu idealizava. E, a princípio, o objetivo era a minha avó, né? E eu não encontrava. E aí, quando você se depara com isso, e lá na frente, grava bem o que eu vou te falar agora, e você vai entender o porquê. Hoje eu falo para você que atuar no segmento longevo, eu sou muito feliz pela minha formação, né? Pela pessoa que eu me tornei, pelo profissional que eu me tornei na área de tecnologia. Eu sou realizado profissionalmente, mas eu sou 10 vezes mais realizado pela minha vocação. Então, hoje, cuidar de pessoas, cara, eu tenho um brilho nos olhos, né? Se hoje você chegar e falar assim, Fabião, vamos desenvolver uma plataforma... Vamos fazer uma soma. Google, ChatGPT, YouTube, cursos online, formações presenciais, palestras, podcasts no Spotify. E aí o que é que fizeste? Perdeste tempo. Na verdade, aquilo que tu precisas é de um sítio, um só sítio, que tenha tudo compilado e que tenha compilado também esta visão pioneira do que é a gestão moderna das pessoas. Esta gestão de bem-estar e felicidade que leva a resultados verdadeiramente mensuráveis e tangíveis, porque o que nós queremos é um bem-estar e uma felicidade lucrativa. Esta é a certificação internacional para ti. Contamos contigo, vejo-te em breve.